Olá meninas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mayara Frezinguelli e esse é o meu canal onde eu ajudo você que tem interesse em aprender ou aprimorar os seus conhecimentos em alta costura infantil, com acabamentos impecáveis que vão elevar o padrão das tuas peças. Então fica comigo que a nossa aula já vai começar. Vamos começar então a montar o nosso vestido, tá? Eu tô aqui com o tecido principal, eu fiz um detalhezinho em pregas que nunca mais vão desmanchar. Tem um segredinho que eu já contei para as meninas do Clube de Encantos, ou então para quem adquiriu esse projeto. Se você não faz parte, me deixa aqui nos comentários que posteriormente eu ensino vocês. E então aqui, tecido principal das costas, eu coloco aqui em cima, unindo ombro com ombro. E vou colocar um alfinete, porque depois eu vou passar uma costura aqui, tá? Do outro lado também. Desta forma. E eu vou alfinetar, porque eu vou costurar unindo ombro com ombro. Na parte que vem a ser o forro, da mesma forma, tá? Aqui eu vou unir a parte do forrinho da frente com a parte do forrinho de trás. Aqui tá a minha partezinha de trás. Eu vou colocar ombro com ombro e vou alfinetar para isso não sair do lugar, porque agora eu vou costurar isso aqui. Prontinho. Aqui. E do outro lado também. Tá? Aí agora então eu vou costurar ombro com ombro. Ombrinhos costurados, tá? Já costurei dos dois, tanto do forrinho quanto do tecido principal. E já passei a ferro vincando as costuras, tá? Agora então a gente vai fazer a parte que vem a ser o laço do nosso vestido, um laçarote que nós vamos fazer atrás, tá? Aqui, essa medida tá aí no material de vocês, tá? Como eu desenhei aí, a pontinha que vai ficar pra baixo é maior, é mais larguinha, tá? E aí então, assim, eu cortei ele desta forma, ó. Aberto ele vai ficar assim, eu só dobrei e cortei. Se você quiser cortar duas partes não tem problema, fica a seu critério. Agora então eu vou costurar isso aqui, ó. Eu vou costurar aqui, fechando essa ponta e toda essa extensão, tá? Deixando essa aberturinha aqui pra depois eu virar. Eu vou costurar então, lembrando que são duas pontas iguais, tá? São duas pontas. Eu vou costurar tudo isso, virar, passar a ferro pra ficar bem vincado e já mostro pra vocês. Com as tiras já costuradas, virei elas, tá? Aqui por essa abertura que ficou. E já passei a ferro pra vincar bem essa costura, tá, meninas? Então agora a gente vai montar ela aqui no corpinho, na parte principal. A gente vem então com a nossa tira. Aqui tá a costura, né, virada pra baixo. Como eu disse, eu dobrei o tecido e costurei, então eu vou me guiar por essa costura. Agora, se você fez costura em cima e embaixo, não faz diferença, tá? Eu vou vir aqui, então, com a minha tira e vou posicionar ela aqui na lateral, tá? Eu vou deixar 1 cm pra cima desse espacinho aqui, vou deixar 2 centímetros, porque eu tenho que lembrar que ainda eu vou costurar a saia. Então, eu deixo 2 centímetros e marco aqui pra colocar a minha tira, minha faixa, que depois eu vou amarrar nas costinhas fazendo o laço, tá? Aí, então, eu costuro aqui, do outro lado a mesma coisa, tá? Com a mesma diferença de altura pra ficar padrão, ficar igualzinho dos dois lados, ó, marquei aqui 2 centímetros, eu venho com a minha tira, lembrando que eu tô deixando a costura dela para baixo, se atentem também a de vocês, para que fique o mais padrão possível, fique bem igualzinho dos dois lados, ó, 2 centímetros, então eu alfineto. Prontinho, alfinetei, ó, aqui tá minhas faixinhas na mesma altura, agora eu vou costurar isso daqui, tá? Uma costura de segurança pra gente poder continuar. Prontinho, já passei a minha costura de segurança, ó, pra manter essa faixa no lugar, tá? Dessa forma. Então agora, com cuidado, né, em função dessas faixinhas, eu vou posicionar o meu forro em cima desse tecido principal, tá? Direito com direito, tá? Mantendo o avesso pra fora. Eu venho e começo alinhando as laterais aqui do ombrinho, as costuras do ombrinho. Porque aí eu sei que vai ficar bem alinhado, bem perfeito.
lado também. Costura com costura do ombro, correto? E alfineta. Desta forma, assim. Eu vou alinhar aqui atrás também, porque eu já vou passar uma costura em tudo. Em função de não ter mangas, desse vestido ser cavado, ele vai ser um pouco mais fácil, tá? Então aqui, eu vou alfinetar também, tá? Sempre alinhando tudo para ficar bem centralizado, bem alinhado. Pronto, já fiz isso desse lado. Aqui eu organizo a minha golinha. Porque eu tenho que costurar agora bem firme, porque já é a costura final. Tá? Pronto. Aqui do outro lado também já vou alinhar para costurar. Pronto, alfinetei toda a partezinha do pescoço e das costas, porque agora eu vou costurar daqui, tá? Da partezinha de trás das costas, toda essa lateral e o pescocinho, tá? Uma costura bem firme, que já é a costura final. E na sequência, eu já venho e costuro aqui nas cavas, tá? Alinhando costura com costura do ombro, pra ficar bem alinhado, bem correto. Cuida pra você não costurar as suas tiras do laço. Agora a gente já costura essa cava aqui. Se você fez as pregas, né? Passe uma costura bem reforçada, porque aqui tem bastante tecido. Tá? Isso. E agora, então, a gente costura também a cava dos dois lados, tá? Eu costuro tudo e já mostro pra vocês. Agora, então, com tudo costurado, costurei o pescoço, fiz vários piques pra ficar bem flexível, costurei a lateral das costinhas e costurei as cavas, tá? Fiz vários piques aqui também nessa parte arredondada pra ficar bem flexível. E agora, então, a gente vai virar. Lembrando só que aqui nas laterais ficou aberto, tá? Então, agora eu vou virar isso aqui. Com cuidado. Claro que depois a gente ainda vai passar ferro pra vincar isso tudo. Tá? Prontinho, meninas. Vai ser um vestido cavado, tá? Com abotoamento nas costas. Feito isso, eu ajusto aqui. E agora, antes de fechar as laterais do nosso vestidinho, a gente passa ferro pra vincar bem isso aqui. Eu vou passar e depois a gente fecha juntas. Então agora com as costuras vincadas, passei a ferro, tá? Deixando aberto aqui na lateral. E agora nós vamos costurar essa parte, ó. Abre assim, tá? Mantendo a tua faixa em direção à partezinha da frente, tá? Cuida pra ela não ficar por cima, pra você não costurar ela errado. E aí você vai unir aqui, ó, lateral com lateral, tá? Da cava. Desta forma. Mantendo aqui costura com costura. Aí você vai alfinetar. Pronto. Alinhou bem, pode alfinetar agora para poder costurar. Lembrando de passar uma costura bem firme, né? Porque aqui, além de ser a lateral e ser a nossa costura final, também tem a faixinha que precisa ser bem fixada para não acontecer da criança puxar, a mãe puxar e desmanchar, tá? E aí, então, aqui eu costuro. Na outra lateral também, tá? Joga a tua faixinha pra frente, pra não costurar em cima, abre aqui e você vai unir
aqui os dois ladinhos da cava, costura com costura. Desta forma. Mantendo as costuras alinhadas. Organiza aí tuas costuras, deixa eu ajeitar bem. Prontinho. Coloca um alfinete para não sair do lugar. E alinha aqui o restante, tá? Toda essa lateral, porque agora a gente vai costurar. Lembrando de passar uma costura reforçada, tá? Pronto, já alfinetei que chega, que tá tudo no lugar. Agora, então, eu vou costurar essas laterais, tá? Eu costuro e aí a gente já vai conseguir ver a pala do nosso vestido fechadinha. Então, com a lateral do nosso vestido já costurada, vai ficar assim, tá? Aqui tá a faixinha, que depois a gente vai fazer o laço. As costinhas depois ainda a gente coloca os botões, tá? E vai ficar assim. Agora, então, a gente vai montar a saia que a gente vai anexar aqui nesta pala. Eu já preparei a saia aqui, mas vocês fiquem tranquilos que eu vou explicar cada detalhe. A começar aqui pela lateral, tá? Onde eu uni as partes, porque são duas partes, né? E as medidas estão aí no material de vocês. E eu uni desta forma, ó. Vou mostrar aqui num outro tecido. Aqui, ó. Eu uni assim, né, mantendo o direito pra fora, uni, ou seja, uni avesso com avesso, passei uma costura, tá, aqui desta forma mesmo, refilei, ou seja, eu cortei o excesso, a gente vem e corta todo o excesso bem rente à costura, e aí então você vira assim, tá, assim, e aí você vai passar a ferro vincando essa marcação e então você costura, tá? Caso você não tenha overlock. Se você tiver overlock, é mais fácil, né? Você une normalmente. Com a costura francesa vai ficar este acabamento. A barrinha eu fiz da seguinte forma. Aqui tá a barrinha da saia do meu vestido, tá? Aí eu dobro uma vez, assim, tá? Passo a ferro vincando bem a marcação da minha bainha e dobro novamente, tá? E novamente eu vou passar a ferro para vincar bem essa marcação e só então eu costuro, tá? Passo uma costura assim, bem na lateral aqui de cima, fechando essa barra do meu vestido. E então essas duas partes estando ok, aqui na parte da cintura, antes de franzir, tá? Eu vim aqui e uni lateral com lateral, desta forma aqui. Aqui estão as laterais, tá? Para marcar o meio das costas, a gente precisa saber, neste momento, qual é o meio das costas, antes de franzir, tá, meninas? Marquei aqui o meio das minhas costas e fiz uma marcação de 10 centímetros. Bem simples, ó. Peguei uma régua e marquei 10 centímetros para baixo, tá? Depois que eu fiz essa marcação, eu marquei 1 centímetro para cada lado. E então eu uni essa marcação com a pontinha do meu risco do meio de 10 centímetros, tá? Que formou esse Vzinho. E então eu passei a linha para franzir. Lembrando que eu franzi primeiro da lateral aqui, né, da costura, até a marcação que eu fiz aqui, que é onde eu vou cortar a carcela depois, tá? E eu franzi a ponto que ela encaixasse nesta partezinha de trás das costas, tá? Já que vai ser aqui as costas, eu franzi que ela encaixasse aqui. E depois, do outro lado das costinhas, né, eu também franzi da marcação da lateral da costura até a marcação que eu fiz aqui, de onde vem a carcela. Franzi que encaixe do outro lado, tá? Da partezinha das costas. E então eu franzi a parte da frente, tá? Passei uma costura aqui, passei duas na verdade, passei duas costuras e fui puxando as duas ao mesmo tempo, que fez esse franzido bem perfeito. E fui franzindo até fazer a minha saia encaixar aqui na blusa. Feito isso, então, agora a gente vai unir a saia com a pala, tá? Nós vamos costurar. A gente vai começar unindo aqui a lateral da costura da saia, aqui, com a lateral da costura da nossa blusinha. Eu viro ela pra cá assim agora. Aqui tem um alfinete só pra não ficar correndo
o forro, tá? Só pra não ficar saindo do lugar. Então aqui eu venho e alfineto. Eu posso inclusive substituir de lugar esse alfinete. Alinhei costura com costura, tá? Eu venho e alinho o outro lado também. Costura com costura. Desta forma. E então eu alfineto para manter no lugar. E vou alfinetando no decorrer da parte da frente desta pala, porque agora nós vamos costurá-la. E a gente precisa que ela fique bem no lugar que a gente quer que ela fique, tá? Isso facilita bastante na hora da costura, porque você sabe que está costurando no lugar correto. Pronto, alfinetei aqui toda a extensão da minha saia na frente da pala. Já tá prontinha para logo eu costurar. E agora, então, a gente alfineta aqui na lateral. A lateral, cuida para você não pegar a sua faixa, tá? Eu vou ir ajustando aqui. Ela tem que encaixar essa pontinha aqui, o final, aqui onde a gente riscou, tá? Esse risquinho de fora. Lembra que depois que eu fiz o risco eu coloquei 1 centímetro para lá? Então, eu coloco aqui. Tá? Posicionei a pala em cima desse risquinho, tá? Bem rente esse risquinho. E então eu vou alfinetar. Pronto. Como eu já fui franzindo e medindo, eu sei que está ok. Eu só preciso encaixar aqui com os alfinetes para eu poder costurar. Vai tirando esse excesso aqui. Pronto. Alfinetei, ó. Desse ladinho tá ok. Agora do outro lado, só pra ficar bem esclarecido, tá? Aqui tá a partinha que eu franzi de trás e agora eu vou encaixar essa aqui, ó. Eu venho aqui na lateral da minha costura pra usar como referência aqui em cima deste risquinho que eu fiz. Bem rente esse risquinho que eu fiz. Que é onde eu vou cortar a carcela depois, tá? Eu não corto ela agora e vocês vão entender por quê. Porque esse vestido aqui, ele é forrado, lembra? Se ele não tivesse forro, eu já teria colocado a carcela, inclusive, antes. Pronto. Já encaixei agora, então, a saia na cintura, tá? E agora, então, eu vou costurar. Lembrando que eu não posso passar a costura aqui em cima, tá? De onde vem nascer a carcela. Agora, então, eu costuro e mostro pra vocês. Bom, meninas, já costurei aqui unindo a saia com a pala. A cintura está costurada, vou mostrar pra vocês. Ficou assim. Depois, quando a gente fizer o lacinho, vai ficar bem acinturado, vai ficar lindo. Agora, então, nós vamos colocar o forro ou saiota de armação, como você preferir. Vou mostrar pra vocês como eu fiz o forro. Já deixei ele prontinho aqui. Essa medida do tecido, ela tá aí no material de vocês. A largura é 1,5, que é a largura do tecido, mas a altura depende do tamanho que você tá confeccionando, tá? Então vocês acompanhem aí no material de vocês a medida da altura. E então eu costurei aqui com uma costura francesa, do mesmo jeito que eu fiz na saia, tá? E aí a barrinha fiz também igual eu fiz na saia. Dobrei uma vez, passei a ferro, dobrei outra, passei a ferro e então eu costurei. Feito isso, depois eu marquei aqui, ó, 12 centímetros, porque eu preciso deixar 10 centímetros, que é a altura da carcela, lembra? Que nós já marcamos lá na saia. Então eu deixei 2 centímetros a mais para não pegar na carcela esse filó. Marquei com o ferro para eu poder então costurar em cima dessa marcação e ele ficar bem alinhado, como vocês estão vendo.
Eu dou mais detalhes de como fazer esse saiote para as meninas do clube ou para quem adquiriu o projeto, tá? Uma aula especial, mas é basicamente isso. E então agora, outro detalhe é aqui, ó. Eu comecei a franzir 1 centímetro para lá da costura, tá? Marquei 1 centímetro da mesma forma que eu havia marcado na carcela da saia. Do outro lado também. E aí, então, eu passei 2 costuras, tá? E franzi. Só isso, tá? Fui franzindo, puxando as 2 linhas ao mesmo tempo, até chegar na medida da cintura do vestido. Agora, então, eu vou colocar isso na saia, tá? Eu não vou pôr aqui em cima da saia, porque eu quero que fique um avesso perfeito. Então, eu preciso pegar aqui a costura e colocar bem em cima deste meio da carcela, tá? Depois eu vou mostrar o acabamento final e vocês vão entender. Vai ficar assim, ó, como se a pala fosse um sanduichinho. Vai ficar o franzido da saia do lado e o franzido do filó do outro. E aí você vai começar a alfinetar. E o filó realmente vai ficar pra cima, tá? O lado direito, porque depois ele vai ficar assim, tá? Vai ficar entre o forro e a saia. Voltei aqui e aí eu vou alfinetando, tá? Lembrando que eu já fiz a medida da minha cintura na hora de fazer o franzido do forrinho ou do saiote, né? Caso você vá fazer desse jeito que eu tô fazendo, não tem necessidade, meninas. É que como eu trabalho com vestidos armados, eu já faço ele assim, tá? Mas você pode fazer ele sem o forro também. Sem o filó, aliás. Sem forro eu não recomendo, eu prefiro sempre que ele tenha um forrinho. Aí agora eu vou alfinetar toda a cintura. Tá? Vou mostrar bem detalhado pra vocês não ficarem com dúvidas nesta hora. Quando a gente for costurar, você tem que se atentar para não passar por cima de nada além do que você quer costurar, tá bom? Porque agora a nossa costura final, ela precisa estar bem reforçada. Ó, tô chegando aqui no finalzinho já, pra mostrar pra vocês. Em função de passar 2 costuras pra franzir, fica até mais fácil, porque não fica nada muito embolado, entende? Chegando aqui na parte de trás, lembrando que eu não vou costurar em cima da marcação da carcela, tá? Por isso que eu já deixei a mesma marcação aqui no forro, porque é onde eu vou fazer a minha carcela depois que eu costurar. Pronto, agora sim alfinetei tudo, ó. Eu vou jogar a saia lá pra dentro agora. Deixei por último pra colocar pra vocês entenderem bem como que eu tava fazendo. Ó, feito isso agora, eu vou costurar. Eu vou começar aqui na partezinha de trás, aqui, tá? Que é a partezinha que tá a costura do meu forro. E vou, então, costurar toda a volta, deixando aquela medida da carcela para depois a gente conseguir fazer ela. Eu vou costurar, então, você costura o seu, já passa sua overlock, já faz o seu caseado, o acabamento que você vai usar para finalizar aqui, pra gente poder passar pra carcela, então. Já volto. Meninas, costurei aqui, ó, o forrinho, tá? Vou mostrar ele do lado direito pra vocês. Vai ficar assim, tá? E o avesso vai ficar assim, ó. Igual na frente. Deixa eu achar o avesso aqui. Aqui, tá? O avesso. Por isso que eu usei essa técnica. Para do lado de dentro ficar desse jeito. Ó, esse é o lado de dentro. Então, agora, a gente vai colocar a carcela. Tá? A gente fez essa marcação aqui. E agora, lembrando que aqui tem uma costura, né? Então, eu vou sentindo assim com a minha mão e vou alfinetando. Vou ir alfinetando aqui
colocar uns alfinetes de segurança só para isso não sair do lugar, ó. Aqui tá o risco que eu fiz e eu tô sentindo que bem aqui tá a costura, tá? Do forrinho. Então, eu sei que tá alinhado. Só pra gente fazer o possível pra costurar em cima e ficar um acabamento mais bonito. Tá? Coloquei aqui alfinetes. Vou colocar do outro lado também, porque agora então a gente vai abrir isso daqui. Tá? Eu deixo para o final, porque com certeza vai ficar mais fácil. Feito isso, agora então com a tesoura a gente vai abrir. Já cortando o forro e o tecido principal, seguindo essa marcação que a gente fez. Opa! Até lá o final dessa tira. Pronto, ó, abri minha carcela. Agora então, com o tecidinho que nós separamos para fazer essa carcela, essa medida tá aí no material de vocês, a altura e a largura, tá? O que eu fiz? Eu dobrei ela ao meio, passei a ferro, vinquei. Aqui tá o meio. Dobrei aqui essa pontinha que nós já vamos fazer o acabamento, tá? E também vinquei aqui 1 centímetro pra dentro, como se fosse fazer um viés. E então agora eu venho, posiciono aqui, tá? Ó, com essa pontinha aqui dobrada, porque agora já vai ser o acabamento. E posiciono essa dobrinha que eu fiz de 1 centímetro bem em cima desta marcação que eu fiz na lateral. Lembra que nós deixamos 1 centímetro e riscamos? Então a gente vai posicionar essa dobrinha bem em cima. Ela vai ficar na diagonal também, tá? Cuidando para ali no final você não deixar de costurar. Então agora eu vou alfinetar aqui. Eu vou ir substituindo esses alfinetes de lugar. Tá? Ó, agora eu vou indo na diagonal, porque eu preciso fazer esse vinco que eu fiz, passar por cima desta linha que eu risquei. Ó, aqui em cima, no finalzinho, eu deixo bem rente, tá? Porque senão vai ficar aberto. Então, coloco aqui. Alfinetei. E aí eu vou abrir isso aqui, desse jeito. E dar continuidade desse outro lado. Tá? Com cuidado para não ficar nada muito embolado. Seguindo a sequência que você já fez. Vai trocando os alfinetes de lugar. Ó, continuo com o meu vinco em cima da linha que eu risquei, tá? Agora do outro lado. Pronto. Até chegar aqui, no final. Deixa esse lado que o acabamento a gente faz depois, tá? Na hora que for fechar. Feito isso, agora eu então costuro passando em cima deste vinco que eu fiz. Eu vou costurar e já mostro. Pronto, meninas, costurei, ó, fui passando a costura em cima desta marcação que eu havia vincado com o ferro de passar, tá? Agora, então, a gente vai fechar essa carcela. Aqui nessa pontinha que tá dobrada, eu mantenho ela assim, porque agora já é o acabamento. Eu vinquei aqui no meio também, lembram que eu falei que eu havia dobrado ao meio e vincado? Tá marcadinho aqui. Aí, então, agora eu dobro, tá? Chegando ao meio, a metade dessa marcação, chegando aqui na marcação que eu fiz, tá? Desse jeito. E eu vou pôr essa dobrinha em cima da costura que eu já fiz, tá? Desse jeito assim. Posiciono bem direitinho. Então, eu vou colocar um alfinete aqui. Pra isso ficar no lugar. Porque antes de ir pra costura eu vou mostrar pra vocês. Tá? Dobrei aqui. Atenção aqui pra esse meinho. Vai ajeitando assim, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Meio aqui. E agora aqui nessa reta final, eu vou tirar um pouquinho desse excesso.
tá? Pronto. Eu também vou dobrar para fazer de acabamento. Assim. E aí, então, eu continuo com a minha dobrinha aqui para fazer o acabamento final dessa carcela. Alfinetei tudo, agora então eu posso costurar. Eu já costuro aqui nessa lateralzinha e depois em linha reta, tá? Eu já costuro e mostro pra vocês como que ela vai estar finalizada. Meninas, com a carcela costurada, ela vai ficar assim, e aí então a gente vira, deixando ela todinha pra dentro, tá? Escondidinha. E nisso a gente coloca os botões, tá? Você pode colocar botõezinhos de pressão, fazer casinha de botão, como você preferir. Eu vou só colocar no lugar aqui com o alfinete pra mostrar como fazer o laço, tá? Depois que você colocar os seus botõezinhos, a carcela fica imperceptível. Só vou mostrar aqui pra vocês como fazer o laço. Colocamos essas faixas porque como esse vestido não tem elástico, é uma maneira dele se ajustar mais ao corpinho, dando um acabamento mais bonito na hora da criança usar. Então aqui, eu venho com a minha faixa e faço um X, tá? Eu cruzo, coloco o esquerdo por cima da faixa direita e dou o primeiro nó. Tá? Dei o primeiro nozinho. Feito isso, centralizo bem esse nó, né? Bem alinhado as costinhas da criança. Faço a primeira voltinha do laço e esse daqui, que ficou do lado direito agora, eu vou jogar por cima. Então, eu venho e arremato esse nó. E aí, agora é só ajustar ele no tamanho que eu quero. Tá? Vai puxando assim, ó, que aí ele vai se ajustando, que aí depois, com cuidado, você vai puxando de volta pro lugar e ele vai ficando ok. Tá? E tá pronto o nosso laço. Vou diminuir um pouquinho aqui, que vai ficar mais bonito, um pouco mais delicado. E é isso, meninas. Vai ficar assim nas costinhas, com um detalhe diferente, pra agregar valor à sua peça, e na frente vai ficar assim. Espero que tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, deixa teu gostei, te inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo, deixei alguns recadinhos aqui embaixo e alguns links para você entrar em contato comigo. Um beijo, até o próximo!